Acordei naquele sábado com uma animação que não sentia há meses. Ricardo tinha me ligado na terça-feira anterior para convidar para o churrasco de aniversário dele no sítio. 32 anos. Meu filho estava fazendo 32 anos, e pela primeira vez em muito tempo ele tinha me incluído em algo importante. Levantei cedo, tomei meu banho com calma e escolhi uma roupa confortável. Nada muito arrumado, afinal era um sítio, mas também nada desleixado. Queria que Ricardo sentisse orgulho de mim na frente dos amigos dele. Passei a manhã preparando uma farofa especial, aquela que ele sempre adorou quando era criança. Usei a receita da minha mãe, com bacon, passas e ovos bem picadinhos. Coloquei tudo em um pote bonito que tinha comprado semana passada, justamente pensando em levar coisas para a casa deles. O caminho até o sítio levava mais ou menos 1 hora. Liguei o rádio e deixei que a música me acompanhasse. Estava um dia lindo, sol forte, mas com uma brisa gostosa. Pensei em quanto tempo tinha passado desde a última vez que Ricardo tinha me chamado para algo assim. Depois que ele casou com a Jéssica, há 5 anos, as coisas mudaram. Não de uma hora para outra, mas aos poucos. As visitas ficaram mais raras, as ligações mais curtas. Sempre tinha uma desculpa. Trabalho, compromissos, cansaço. Mas antes de continuarmos com essa história, eu peço gentilmente que você se inscreva no canal, curta o vídeo e me diga de qual cidade você está me ouvindo. Me encantaria saber aonde está chegando as nossas histórias. Quando cheguei no sítio, já tinha alguns carros estacionados. Reconheci o carro de 2 casais amigos do Ricardo. Peguei o pote com a farofa, ajeitei a bolsa no ombro e caminhei até a área da churrasqueira. Escutava risadas e música. Meu coração bateu mais forte. Fazia tanto tempo que eu não me sentia parte da vida do meu filho. A primeira pessoa que me viu foi a Jéssica. Ela estava perto da mesa arrumando copos. Quando nossos olhares se cruzaram, eu sorri e levantei a mão para cumprimentar. Ela apenas acenou com a cabeça, sem sorrir, e voltou a mexer nos copos. Senti uma pontada estranha no peito, mas ignorei. Talvez ela estivesse ocupada organizando tudo. Ricardo estava na churrasqueira conversando com 2 amigos. Quando me aproximei, ele olhou na minha direção e deu um sorriso. Não era aquele sorriso de filho feliz em ver a mãe, era mais um sorriso educado, do tipo que você dá para um colega de trabalho. Mesmo assim, fui até ele e o abracei. Feliz aniversário, meu filho. Trouxe aquela farofa que você adora. Ele me deu um abraço rápido, meio sem jeito. Ah, obrigado, mãe. Pode deixar ali na mesa. Notei que ele não apresentou os amigos. Eles continuaram conversando entre si como se eu não estivesse ali. Levei o pote até a mesa e fiquei sem saber exatamente onde me posicionar. Tinha umas 10 pessoas espalhadas pelo espaço, casais jovens na faixa dos 30 anos. Eu era a única pessoa mais velha ali. Puxei uma cadeira e sentei perto da mesa. Uma moça que estava ao lado começou a conversar comigo. Ela era simpática. Perguntou se eu era mãe do aniversariante. Conversamos sobre amenidades, o tempo, o sítio, como o lugar era bonito. Mas eu sentia que algo estava diferente. O clima estava estranho. As pessoas conversavam em grupinhos, mas havia um tipo de tensão no ar que eu não conseguia identificar. Jéssica passou por mim 2 vezes sem dizer nada. Nas 2 vezes, senti o olhar dela em cima de mim, como se estivesse me avaliando ou me julgando. Tentei não pensar muito nisso. Talvez fosse impressão minha. Talvez ela estivesse apenas estressada com a organização do evento. Quando a carne ficou pronta, todos se sentaram à mesa. Ricardo ficou na cabeceira, Jéssica ao lado dele. Eu fiquei em uma das pontas. A conversa fluía entre eles. Assuntos que eu não conhecia, pessoas que eu nunca tinha ouvido falar, piadas internas. Eu sorria e comia em silêncio, me sentindo cada vez mais invisível. Foi quando estávamos na sobremesa que tudo aconteceu. Jéssica tinha bebido algumas taças de vinho. Percebi porque a voz dela estava mais alta, as risadas mais soltas. Ela começou a contar uma história sobre uma conhecida dela que tinha descoberto uma traição. As pessoas riam, faziam comentários. Era uma daquelas conversas de adultos depois de algumas bebidas. Nada muito sério. Até que ela olhou diretamente para mim e falou: "Sabe, Norma, pensando bem, foi bom seu marido ter te traído." O silêncio que se fez foi imediato. Senti todas as pessoas na mesa pararem o que estavam fazendo. Olhei para Jéssica sem entender. Ela continuou, com um sorrisinho no canto da boca.
É sério. Ele vive muito mais feliz sem você. A gente encontrou ele mês passado no shopping. Estava com a esposa nova. Que mulher bonita, Ricardo. E você viu como ele estava bem? Relaxado, sorrindo. Completamente diferente. Meu rosto queimou. Senti como se tivessem jogado água fervendo em cima de mim. Olhei para o Ricardo esperando que ele falasse alguma coisa, que ele me defendesse, que ele pelo menos demonstrasse algum constrangimento. Mas ele não fez nada disso. Ele riu. Foi uma risada baixa, mas era uma risada. Ele estava achando graça da situação. Um dos amigos dele tentou mudar de assunto, mas Jéssica não parou. Não é verdade, amor? Você mesmo comentou como seu pai parece outra pessoa. Ricardo deu de ombros e disse: realmente ele está bem melhor. Fiquei paralisada na cadeira. Meu ex-marido tinha me traído há 8 anos. Foram meses terríveis. Eu descobri da pior forma possível, através de um bilhete que encontrei no bolso da calça dele. O divórcio foi doloroso. Perdi peso, passei noites sem dormir, tomei remédio para a ansiedade durante 1 ano inteiro. E o Ricardo sabia disso tudo. Ele tinha me visto no fundo do poço, tinha me visto chorando na cozinha às 3 da manhã. Tinha me ajudado a embalar as coisas quando precisei me mudar para um apartamento menor. E agora ele estava ali, rindo da minha cara na frente de estranhos. Respirei fundo. Não ia chorar ali. Não ia dar esse gostinho para ela. Não ia fazer uma cena. Limpei a boca com o guardanapo. Empurrei a cadeira para trás e me levantei. Peguei minha bolsa que estava em uma cadeira vazia ao lado. Obrigada pelo convite, Ricardo. Preciso ir embora agora. Minha voz saiu firme. Graças a Deus. Ele olhou para mim com uma expressão que não consegui decifrar. Talvez fosse desprezo. Talvez fosse indiferença. Jéssica tinha aquele sorrisinho satisfeito no rosto, como quem acabou de ganhar uma disputa que só ela sabia que estava acontecendo. Caminhei até o carro sem olhar para trás. Escutei alguém retomando a conversa lá atrás, risadas, barulho de talheres. Como se nada tivesse acontecido. Como se não tivessem acabado de me humilhar da forma mais cruel possível. Entrei no carro, fechei a porta e ainda consegui manter a compostura. Liguei o motor, coloquei o cinto, ajustei o retrovisor. Só quando saí do portão do sítio e peguei a estrada, é que as lágrimas começaram a cair. Choruve tanto que precisei encostar o carro no acostamento porque não estava enxergando a pista. Ali, sozinha dentro do carro, eu soluçava como não fazia há anos. Não era só a dor da humilhação. Era a dor de perceber que meu filho, aquele bebê que eu tinha embalado no colo, aquela criança que eu tinha cuidado quando estava doente, aquele adolescente que eu tinha ajudado com lição de casa, tinha virado um homem capaz de rir da minha dor. Um homem que permitiu que a esposa dele me ferisse da forma mais baixa possível e ainda achou graça da situação. Onde foi que eu errei? Essa pergunta martelava na minha cabeça. Eu tinha sido uma mãe ruim? Tinha mimado demais? Tinha sido ausente? Tinha falhado em ensinar valores básicos de respeito e empatia? Revirei cada memória da infância dele tentando encontrar o momento exato em que tudo deu errado. O momento em que ele deixou de me amar e passou a me desprezar. Quando finalmente consegui me acalmar o suficiente para dirigir, já tinha escurecido. A volta para casa foi um borrão. Não lembro de ter prestado atenção no caminho. Cheguei no meu apartamento, entrei, tranquei a porta e fui direto para o quarto. Nem liguei as luzes da sala. Deitei na cama, ainda vestida, e fiquei olhando para o teto. O pior de tudo não era nem a nora cruel. Era o Ricardo. Era saber que meu único filho tinha se tornado alguém que eu não reconhecia mais. Alguém capaz de tanta frieza. Alguém que escolheu rir em vez de me defender. Alguém que validou a humilhação que eu sofri. Dormi tarde naquela noite. E quando finalmente peguei no sono, sonhei com o Ricardo criança, me abraçando e dizendo que me amava. Acordei com o rosto molhado de lágrimas, percebendo que aquele menino não existia mais. O que eu não imaginava era que na manhã seguinte tudo ficaria ainda mais confuso. Acordei com o corpo dolorido. Tinha passado a noite inteira numa posição ruim, ainda com a roupa do dia anterior. O relógio da mesinha de cabeceira marcava 7h20 da manhã, um domingo. Normalmente eu gostava de domingos. Era meu dia de ficar em casa, tomar café devagar, assistir meus programas. Mas naquele domingo específico, eu só queria que o dia não existisse. Levantei, tirei aquela roupa que agora parecia carregar toda a humilhação do dia anterior.
e entrei no chuveiro. Deixei a água quente cair por muito tempo. Queria que ela lavasse tudo, a dor, a vergonha, a decepção. Mas quando saí e me olhei no espelho, ainda era a mesma Norma de ontem. A mesma mulher que tinha sido humilhada pelo próprio filho. Coloquei uma roupa confortável e fui para a cozinha. Preparei café, peguei pão na geladeira, mas não tinha fome. Fiquei mexendo na xícara, vendo o café esfriar, pensando em tudo de novo. Será que eu devia ter falado alguma coisa? Será que meu silêncio foi fraqueza? Mas o que eu poderia ter dito? Gritar não ia mudar nada. Fazer escândalo só ia piorar. Eu tinha feito o que achei certo, sair de cabeça erguida. Eram 8h30 quando escutei as batidas na porta, fortes, insistentes. Meu coração acelerou. Não estava esperando ninguém. Fui até o interfone, apertei o botão e perguntei quem era. A voz do Ricardo veio alta, quase desesperada. Mãe, sou eu. Preciso falar com você. Por favor. Fiquei olhando para o interfone sem saber o que fazer. Parte de mim queria mandar ele ir embora, mas era meu filho. Mesmo depois de tudo, ainda era meu filho. Apertei o botão para liberar a porta lá de baixo. Fui até a porta do apartamento e esperei. Escutei os passos no corredor e então ele apareceu. Mas não estava sozinho. Jéssica vinha atrás dele. Os dois pareciam ter acabado de acordar. Ricardo estava de bermuda e camiseta, cabelo bagunçado. Jéssica tinha os olhos inchados. Posso entrar, mãe? Abri a porta e eles entraram. Fiquei em pé na sala, de braços cruzados, esperando. Ricardo começou a andar de um lado para o outro, passando a mão no cabelo. Jéssica ficou parada perto da porta, olhando para o chão. Mãe, eu preciso pedir desculpa pelo que aconteceu ontem. Ele falava rápido, as palavras saíam atropeladas. Eu não sei o que deu em mim. Foi muito errado. A Jéssica bebeu demais, falou besteira, e eu também estava bebendo. Foi tudo muito errado. Olhei para ele e não disse nada. Jéssica deu um passo à frente. Dona Norma, eu peço muito desculpa. Eu não devia ter falado aquilo. Foi horrível da minha parte. Eu estava nervosa, tinha bebido e acabei extrapolando. Me perdoa. Havia algo estranho naquilo tudo. Não era a primeira vez que alguém me pedia desculpas na vida. Eu sabia identificar quando um pedido de desculpas era sincero. Esse não era. Tinha algo de forçado, de ensaiado, e tinha outra coisa. Eles estavam apressados. Ricardo olhava para o relógio do celular a cada 2 minutos. Jéssica mexia nos dedos, nervosa. Me senta aí, falei, apontando para o sofá. Eles se sentaram. Eu fiquei de pé, encostada na parede. Por que vocês estão aqui? De verdade. Ricardo piscou, como se não entendesse a pergunta. Como assim? Vim pedir desculpa. Não. Você veio porque alguma coisa te fez vir. Ontem você estava rindo. Hoje, antes das 9 horas da manhã de um domingo, você está na minha porta. O que mudou? Ele olhou para Jéssica. Foi uma troca de olhares rápida, mas eu vi. Ela deu um suspiro e falou. A gente pensou muito sobre o que aconteceu, a noite inteira, e a gente sabe que foi grave. Por isso viemos logo cedo, para resolver isso. Resolver. Repeti a palavra devagar. Vocês querem resolver. É, mãe. A gente quer consertar as coisas. Ricardo disse, se inclinando para a frente. A gente errou. Foi feio. Mas a gente é família, não é? Família perdoa. Família segue em frente. Fiquei olhando para aqueles dois sentados no meu sofá. Meu filho, que eu tinha carregado na barriga por 9 meses. A nora, que eu tinha recebido de braços abertos quando ela entrou na família. E não sentia nada além de uma desconfiança profunda. Eu preciso de tempo, falei. Não consigo simplesmente esquecer o que aconteceu ontem. Mas, mãe... Ricardo começou a falar, mas eu levantei a mão. Eu disse que preciso de tempo. Vocês vieram aqui, pediram desculpa, eu ouvi. Agora eu preciso processar isso tudo sozinha. A expressão dele mudou. Ficou irritada. Quanto tempo? Não sei. Dias, semanas, não sei. Jéssica se levantou do sofá. Dona Norma, a senhora não acha que está exagerando? Foi uma bobagem. Todo mundo fala besteira quando bebe. A senhora vai ficar de rancor por causa disso? Senti a raiva subir. Bobagem? Você falou sobre o homem que me traiu, disse que ele estava melhor sem mim, na frente de pessoas que eu não conhecia. E o meu filho riu. Isso não é bobagem, Jéssica. Isso é crueldade. Ela ia responder, mas Ricardo segurou o braço dela. Tá bom, mãe. A gente entende. Vamos te dar um tempo.
Mas a gente precisa resolver isso logo, tá? É importante. Por que é tão importante? Perguntei, olhando direto nos olhos dele. Ele desviou o olhar. Porque você é minha mãe. Porque família é importante. Mentira. Eu sabia que era mentira. Mas não insisti. Só queria que eles fossem embora. Acompanhei os dois até a porta. Ricardo tentou me abraçar, mas eu dei um passo para trás. Ele pareceu magoado, mas não falou nada. Desceram juntos e eu fechei a porta. Encostei as costas na porta e respirei fundo. Alguma coisa estava muito errada. Aquela visita não foi por remorso ou amor. Foi por outra coisa. Mas por quê? O que eles queriam de mim? Fui até a cozinha para esquentar o café que tinha esfriado quando o telefone tocou. Era um número fixo que eu não conhecia. Quase não atendi, mas alguma coisa me fez apertar o botão verde. Alô? Dona Norma Siqueira? Sim, sou eu. Aqui é o Dr. Menezes, do escritório Menezes e Associados. A senhora tem um momento para conversar? Dr. Menezes. Eu conhecia esse nome. Era o advogado que tinha cuidado de alguns assuntos do meu ex-marido anos atrás. Sim, tenho. Dona Norma, eu preciso marcar uma reunião com a senhora. É sobre um assunto delicado. Diz respeito ao seu falecido ex-marido. Meu ex-marido? Ele faleceu há 2 anos. Por que o advogado dele estava me ligando agora? Sobre o que, exatamente? Ele fez uma pausa. Prefiro conversar pessoalmente, se a senhora não se importa. São informações que precisam ser tratadas com cuidado. Mas posso adiantar que é sobre um documento que ele deixou. Um documento que diz respeito diretamente à senhora e ao seu filho Ricardo. Senti um frio na barriga. Que documento? Como eu disse, prefiro explicar pessoalmente. A senhora pode vir ao escritório amanhã? Digamos, às 10 horas? Sim, posso. Ótimo. Vou mandar o endereço por mensagem. Até amanhã, Dona Norma. Ele desligou. Fiquei parada no meio da cozinha, segurando o telefone, tentando entender. Um documento, sobre mim e o Ricardo, deixado pelo meu ex-marido. E de repente, tudo fez sentido. A visita desesperada, a pressa de resolver, o nervosismo. Eles sabiam. Ricardo e Jéssica sabiam alguma coisa sobre esse documento. E o que quer que fosse, tinha feito eles correrem para a minha casa às 8h30 da manhã de um domingo para pedir perdão. Sentei na cadeira da cozinha e fiquei olhando para o telefone na minha mão. Meu ex-marido tinha morrido de infarto 2 anos atrás. A gente não tinha mais contato há muito tempo. Ele tinha se casado de novo. Estava vivendo a vida dele. Eu nem fui no velório. Ricardo foi, mas não me convidou. E agora, do nada, um advogado me ligava falando de um documento. O que diabos meu ex-marido tinha deixado? E por que isso estava deixando meu filho em pânico? Passei o resto do domingo tentando não pensar muito, mas era impossível. A cada hora que passava, minha cabeça criava uma teoria diferente. Seria dinheiro? Dívida? Algum segredo? Tentei me lembrar dos últimos anos do casamento, procurando pistas do que poderia ser. Mas não conseguia imaginar nada que justificasse o desespero que eu tinha visto no rosto do Ricardo. À noite recebi uma mensagem dele. Mãe, pensou no que a gente conversou? Precisamos resolver isso. Não respondi. Deixei a mensagem no visto e deitei. Mas o sono não veio fácil. Fiquei revirando na cama, pensando na reunião do dia seguinte, imaginando o que o Dr. Menezes ia me contar. Quando finalmente dormi, sonhei com meu ex-marido. Ele estava sentado em uma cadeira, olhando para mim, mas não dizia nada. Só me olhava com aquela expressão séria que ele tinha quando estava preocupado com alguma coisa. Acordei no meio da madrugada com o coração acelerado. Levantei, tomei água, voltei para a cama. O relógio marcava 4h35 da manhã. Ainda faltavam mais de 5 horas para a reunião. 5 horas para descobrir o que meu filho estava escondendo de mim. 5 horas para entender por que ele tinha feito questão de me humilhar um dia antes de tentar se redimir. Eu peço gentilmente que você se inscreva no canal, curta o vídeo e me diga de qual cidade você está me ouvindo. Dessa forma, você me motiva a continuar contando mais relatos para você. Acordei às 6 da manhã, mesmo tendo programado o despertador para as 7h30. Não consegui mais dormir. Fiquei deitada olhando para o teto, ouvindo os barulhos da cidade acordando lá fora. Carros passando, o vizinho do andar de cima arrastando cadeira. A vida seguindo o ritmo normal para todo mundo, menos para mim. Me arrumei com cuidado. Escolhi uma calça social preta e uma blusa branca. Queria parecer composta, no controle. Passei um batom discreto, prendi o cabelo.
Olhei no espelho e vi uma mulher de 63 anos tentando manter a dignidade enquanto o chão desabava embaixo dos pés. O escritório do Dr. Menezes ficava no centro, em um prédio antigo, mas bem conservado. Cheguei 15 minutos adiantada. A secretária, uma moça jovem de óculos, me ofereceu café. Aceitei só para ter algo para fazer com as mãos enquanto esperava. Às 10 horas em ponto, a porta do escritório se abriu. Dr. Menezes era um homem de uns 50 e poucos anos, cabelos grisalhos, terno impecável. Ele me cumprimentou com um aperto de mão firme e me convidou para entrar. O escritório tinha uma mesa grande de madeira escura, estantes cheias de livros jurídicos, 2 poltronas de couro para os clientes. Me sentei em uma delas, e ele se acomodou atrás da mesa. Dona Norma, obrigado por vir. Sei que deve estar curiosa sobre o motivo dessa reunião. Estou sim, doutor. Ele abriu uma gaveta e tirou uma pasta. Colocou em cima da mesa e ficou olhando para ela por alguns segundos, como se estivesse organizando os pensamentos. Antes de mais nada, preciso que a senhora entenda que tudo que vou falar aqui está amparado legalmente. Sou executor testamentário do espólio do seu ex-marido, Eurico Siqueira. Quando ele faleceu, há 2 anos, deixou algumas instruções muito específicas que só poderiam ser reveladas após esse período. 2 anos. Eurico tinha morrido exatamente 2 anos e 3 meses atrás. A senhora sabia que seu ex-marido tinha uma propriedade no litoral? Não. Ele comprou depois do divórcio? Exatamente. Há 7 anos, ele adquiriu uma casa em uma praia no norte do estado. É uma propriedade considerável. 3 quartos, área gourmet, piscina, a 200 metros da praia. O valor de mercado atual está estimado em aproximadamente R$1.200.000. Senti meu estômago dar um nó. R$1.200.000. Era muito dinheiro. Mas o que isso tinha a ver comigo? Ele continuou. No testamento, o Eurico dividiu seus bens. A esposa atual ficou com o apartamento onde moravam e metade das economias. A outra metade foi dividida entre o filho Ricardo e algumas doações menores para sobrinhos. Até aí, tudo normal. Ele fez uma pausa e me olhou direto nos olhos, mas a casa da praia teve um tratamento diferente. O Eurico deixou instruções muito claras. A propriedade seria sua, dona Norma. Eu pisquei, sem entender. Minha? Sim, com uma condição. É claro que tinha uma condição. Qual? O Dr. Menezes abriu a pasta e pegou um documento. A condição é a seguinte. O Ricardo teria 2 anos, contados a partir da morte do pai, para demonstrar que mantinha um relacionamento respeitoso e presente com a senhora. Se ao final desse período a senhora confirmasse que ele havia sido um bom filho, a propriedade seria transferida para seu nome. A senhora poderia fazer o que quisesse com ela. Morar, vender, alugar. Seria completamente sua. Fiquei olhando para ele tentando processar aquilo. E se eu não confirmasse? Se a senhora declarasse que o Ricardo não cumpriu com a condição, a propriedade seria doada integralmente para uma instituição de caridade que o Eurico especificou no testamento. Nem a senhora, nem o Ricardo, nem a esposa atual dele ficariam com nada. Mas por que ele fez isso? O Dr. Menezes suspirou. Dona Norma, eu trabalhei com o Eurico por muitos anos. Ele me procurou para redigir esse testamento 1 ano antes de morrer. Disse que estava com problemas de saúde e queria organizar as coisas. Quando chegou na parte da casa da praia, ele foi muito claro comigo. Disse que tinha sido um péssimo marido para a senhora, que a tinha traído e magoado, mas que tinha visto como a senhora tinha sofrido e que o Ricardo, em vez de apoiar a mãe, tinha ficado do lado dele. Eurico se arrependeu disso. Disse que criou um filho egoísta. Senti minha garganta apertar. Eurico tinha dito isso? Sim. Ele queria dar ao Ricardo uma chance de consertar as coisas. Por isso, criou essa cláusula. Eram 2 anos para o seu filho demonstrar que tinha aprendido a valorizar a senhora. Se ele conseguisse, tanto a senhora quanto ele sairiam ganhando. Se não conseguisse, pelo menos o dinheiro iria para algum lugar útil. E o Ricardo sabe disso? Descobriu na semana passada. Entrei em contato com ele para informar que o prazo estava terminando. Os 2 anos se completam essa semana. Por isso preciso de uma resposta da senhora. Então era isso. Por isso a visita desesperada. Por isso a pressa em pedir perdão. Ricardo tinha passado 2 anos sendo um filho morno, distante, e agora, faltando dias para o prazo acabar, descobriu que tinha R$1.200.000 em jogo. Ele me contou sobre o incidente no churrasco.
O doutor Menezes disse baixo. Foi ele mesmo quem me ligou, desesperado, dizendo que tinha estragado tudo. Ele te contou o que aconteceu? Contou. Disse que a esposa fez comentários inadequados sobre o passado da senhora e que ele não defendeu. Disse que riu quando deveria ter pedido para ela parar. Não só riu, ele complementou. Falou que eu não segurei o pai. O doutor Menezes fechou os olhos por um momento. Sinto muito, dona Norma. Fiquei olhando para aquele documento em cima da mesa. Toda a minha vida com o Ricardo passou pela minha cabeça em segundos. As fraldas que troquei, as noites acordadas quando ele tinha febre, o dinheiro que juntei para pagar a escola particular, as broncas, os abraços, os conselhos, os aniversários, os natais, as férias na casa da minha mãe, tudo. E nos últimos 2 anos, o que eu tive? Meia dúzia de visitas rápidas, ligações de 5 minutos, um feliz aniversário por mensagem, presença só quando convinha a ele. Dona Norma, o doutor Menezes falou com cuidado. Eu preciso da sua resposta ainda essa semana. O prazo termina na sexta-feira. A senhora acredita que o Ricardo cumpriu com a condição? Ele foi um bom filho nesses últimos 2 anos? Levantei da poltrona e caminhei até a janela. Lá embaixo, as pessoas andavam apressadas na calçada, cada uma com seus problemas, suas vidas, suas dores. Eu era só mais uma. Me virei para o advogado. Posso ter uns dias para pensar? Claro, mas preciso da resposta até quinta-feira no máximo. Sexta-feira eu fecho o processo. Vou pensar e te dou uma resposta. Ele se levantou e me acompanhou até a porta. Dona Norma, só mais uma coisa. O Eurico me pediu para entregar isso para a senhora caso a situação chegasse a esse ponto. Ele pegou um envelope da pasta e me estendeu. Reconheci a letra na frente. Era a caligrafia do meu ex-marido. Só tinha meu nome escrito, Norma. Peguei o envelope com a mão tremendo. Obrigada, doutor. Saí daquele escritório em estado de choque. Desci de elevador, atravessei o saguão, saí para a rua. O sol estava forte. Peguei meus óculos escuros na bolsa e coloquei. Não tanto para proteger os olhos, mas para esconder as lágrimas que começavam a formar. Andei sem destino por algumas quadras. Precisava processar tudo aquilo. Meu ex-marido, o homem que tinha me traído e destruído meu casamento, tinha deixado uma herança para mim. Mas não era só sobre dinheiro. Era sobre dignidade. Era sobre dar ao nosso filho uma chance de ser uma pessoa melhor. E o Ricardo tinha desperdiçado essa chance. Pior, ele tinha me humilhado justamente quando faltavam dias para o prazo acabar. Parei em uma praça e sentei em um banco. Olhei para o envelope na minha mão. Tinha medo de abrir. Medo do que Eurico tinha escrito, mas precisava saber. Abri com cuidado e tirei uma folha de papel. A letra dele, meio torta, difícil de ler. Norma, se você está lendo isso, é porque o Ricardo não conseguiu ser o filho que você merece. Eu sinto muito. Grande parte da culpa é minha. Criei um menino mimado que sempre teve tudo fácil. E quando precisou escolher entre o certo e o errado, entre você e eu, ele escolheu o lado mais confortável. Me desculpa por isso também. Espero que essa casa possa te dar um pouco da segurança que tirei de você quando te traí. Você merecia coisa melhor. Do Ricardo e de mim. Com respeito, Eurico. Dobrei a carta e guardei no envelope. Fiquei ali sentada por muito tempo, vendo as pessoas passarem. Crianças brincando, casais de mãos dadas, idosos alimentando pombos. Meu celular vibrou. Era a mensagem do Ricardo. Mãe, precisamos conversar. É urgente. Posso ir aí hoje à noite? Olhei para a mensagem e não respondi. Ele estava desesperado. E eu sabia exatamente o porquê. Não era amor. Não era arrependimento genuíno. Era medo de perder R$1.200.000. A pergunta que martelava na minha cabeça era: o que eu ia fazer com isso? Voltei para casa caminhando devagar. Minha cabeça estava cheia demais para pegar ônibus e ficar espremida no meio de gente. Precisava de ar, de espaço para pensar. O caminho levou quase 1 hora, mas eu nem senti o cansaço nas pernas. Estava ocupada demais repassando os últimos 2 anos na minha cabeça. Quando cheguei no apartamento, joguei a bolsa no sofá e fui direto para o quarto. Abri o armário e peguei a caixa de sapatos onde guardava fotos e cartões. Despejei tudo em cima da cama e comecei a separar. A primeira coisa que encontrei foi um cartão de Dia das Mães de 1 ano atrás. Era um daqueles cartões caros, de papelaria chique, com flores em relevo na capa. Abri e li a mensagem que Ricardo tinha escrito.
Para a melhor mãe do mundo. Obrigado por tudo. Te amo. Ricardo e Jéssica. Lembrei perfeitamente do dia que recebi. Eles tinham aparecido de manhã, sem avisar. Ricardo estava com o cartão e um buquê enorme de flores. Jéssica segurava uma caixa de bombons importados. Ficaram por meia hora, tomaram café, tiraram fotos comigo segurando as flores e o cartão. Ricardo fez questão de tirar várias fotos. Lembro de achar estranho na época, ele nunca foi muito de registro fotográfico. Mas pensei que talvez estivesse mudando, amadurecendo. Agora eu entendia. Ele estava criando provas, documentando que era um bom filho. Aquelas fotos não eram memórias de afeto, eram evidências para o testamento. Continuei mexendo nas coisas. Achei um ingresso de cinema. Ricardo tinha me chamado para assistir um filme, coisa que não fazia há anos. Era um filme que eu queria ver, sobre uma pianista. Me buscou em casa, pagou as pipocas, sentou do meu lado. Durante o filme, ele ficou mexendo no celular várias vezes. Na saída, tirou uma selfie nossa na frente do cinema. Para guardar de recordação, ele disse. Eu tinha ficado tão feliz com aquele programa que nem questionei. Mais provas, mais documentação. Tudo parte do teatro. Me sentei na cama cercada por aquelas coisas e comecei a lembrar de cada visita, cada ligação, cada presente dos últimos 2 anos. E quanto mais eu lembrava, mais claro ficava o padrão. No meu aniversário de 62 anos, eles apareceram com um presente caro, um tablet. Disseram que era para eu poder fazer videochamadas, ver filmes, ler livros. Ricardo passou 1 hora me ensinando a usar, tirando fotos de nós dois, mexendo no aparelho juntos. Olha como a tecnologia aproxima as famílias, ele disse para a câmera do celular da Jéssica. Eu ri, toda boba, achando que finalmente meu filho estava se interessando pela minha vida. Mas depois daquele dia, quantas videochamadas a gente fez? 3. 3 em 1 ano inteiro. E todas iniciadas por mim. Quando eu ligava, ele sempre estava ocupado. Prometia retornar e não retornava. O Natal do ano passado, eles me convidaram para passar na casa deles. Fiquei tão emocionada. Cheguei carregada de presentes. A casa estava bonita, decorada. Jéssica tinha feito ceia, mas durante a noite toda eu me sentia estranha. Eles eram gentis, mas havia algo de artificial naquilo. As risadas eram altas demais. Os abraços eram longos demais. E de novo, muitas fotos. Ricardo e eu abraçados perto da árvore. Jéssica, Ricardo e eu na mesa de ceia. Todos sorrindo, parecendo uma família feliz. No dia seguinte, Jéssica postou as fotos nas redes sociais com uma legenda. Natal em família é tudo. Que sorte ter uma sogra maravilhosa. Um monte de gente comentou corações e elogios. Eu tinha me sentido importante, incluída. Agora percebia. Era tudo para aparecer, para criar uma narrativa pública de família unida. Levantei da cama e fui até a cozinha fazer um chá. Enquanto a água esquentava, continuei relembrando. Teve um dia, uns 6 meses atrás, que passei mal. Uma virose forte. Liguei para o Ricardo porque estava me sentindo muito fraca e sozinha. Ele veio, mas trouxe a Jéssica junto. Compraram remédios, fizeram uma sopa, mas ficaram só 1 hora. Jéssica tirou fotos do Ricardo me dando a sopa. Para mostrar como você é um filho dedicado, ela disse rindo. Ele riu também. Eu estava febril, achei que não tinha entendido direito, mas tinha entendido perfeitamente. A água ferveu. Desliguei o fogo e deixei o chá de lado. Não estava com vontade de tomar mais nada. Voltei para a sala e me sentei no sofá. Peguei o celular e fui olhar as mensagens antigas do Ricardo. Rolei a conversa inteira dos últimos 2 anos. Era deprimente. Eu mandava mensagens perguntando como ele estava, contando do meu dia, mandando receitas que achava que ele ia gostar. As respostas dele eram sempre curtas. Legal, mãe. Depois eu vejo. Tô corrido. Quando eu sugeria almoçar juntos, ele sempre tinha uma desculpa. Trabalho, viagem, compromisso com os sogros. Mas nos aniversários, no Dia das Mães, no Natal, ele estava sempre disponível. Sempre com presente, sempre com carinho. Sempre com a câmera do celular pronta. Lembrei de uma vez que visitei ele sem avisar. Foi há uns 8 meses. Eu estava passando perto da casa deles, voltando de uma consulta médica e pensei em dar uma passadinha rápida. Toquei a campainha. Jéssica atendeu e ficou visivelmente incomodada. Ricardo estava em casa. Eu ouvi a voz dele lá dentro.
Mas ela disse que estavam no meio de uma limpeza pesada e que não era uma boa hora. Me despacharam em 5 minutos. Na época, eu me senti mal, rejeitada, mas não quis criar caso. Pensei que talvez realmente estivessem ocupados. Agora eu entendia. Eles não tinham como controlar a narrativa de uma visita surpresa. Não tinha tempo de arrumar a casa, fazer comida, preparar o cenário. Eu tinha quebrado o roteiro deles. Meu celular vibrou. Era Ricardo de novo. Mãe, estou preocupado. Você não respondeu minha última mensagem. Está tudo bem? Posso ir aí? Olhei para a mensagem e senti uma mistura de raiva e tristeza. Ele estava preocupado. Claro que estava, mas não comigo. Estava preocupado com a casa da praia. Resolvi não responder ainda. Precisava pensar. Me levantei e fui até a janela da sala. Lá embaixo, uma mãe puxava um carrinho de bebê. Mais à frente, um casal de idosos andava de mãos dadas. Vidas normais. Famílias de verdade. Lembrei de uma conversa que escutei sem querer há uns 4 meses. Tinha ido ao apartamento deles para devolver uma travessa. Cheguei e eles não ouviram a campainha porque estavam na cozinha discutindo. A porta estava encostada, mas não trancada. Empurrei devagar para chamar atenção e foi quando ouvi. Jéssica dizia: "Você precisa ligar para sua mãe, já faz 2 semanas." Ricardo respondia algo que não ouvi direito. Depois ela: "Não importa se você não está com vontade, é parte do acordo. Você quer aquela casa da praia ou não?" Eu tinha congelado ali parada. Casa da praia? Que casa da praia? Acordo? Mas antes que pudesse processar, Ricardo respondeu alto: eu sei, vou ligar. Mas é cada vez mais difícil aguentar as histórias dela." Foi como se tivessem me dado um tapa. Aguentar as minhas histórias, eu era um fardo para o meu próprio filho. Fiz barulho com a travessa de propósito. Eles vieram até a porta. Eu fingi que tinha acabado de chegar. Entreguei a travessa, fiquei 5 minutos e fui embora. Naquela noite, chorei até dormir, mas me convenci de que tinha entendido errado, que talvez estivessem falando de outra coisa, que eu estava sendo sensível demais. Agora não tinha mais dúvida. Eles estavam falando exatamente sobre o testamento, sobre a cláusula, sobre precisarem fingir que se importavam comigo. O celular tocou. Dessa vez era ligação. Ricardo. Deixei tocar até cair na caixa postal. Segundos depois, ele ligou de novo. Não atendi. Uma terceira vez. Desliguei o celular. Precisava de silêncio. Precisava organizar meus pensamentos. Tinha até quinta-feira para dar uma resposta ao Dr. Menezes. Até quinta-feira para decidir se ia validar aqueles 2 anos de mentiras ou se ia admitir a verdade. Meu filho não foi um bom filho. Meu filho foi um ator, representando um papel. Sentei de volta no sofá e peguei a carta do Eurico de novo. Li várias vezes. Ele tinha visto o que eu estava vendo agora. Tinha visto que criamos um filho egoísta, capaz de simular afeto em troca de dinheiro. E tinha tentado me proteger. Tinha criado uma cláusula que, de certa forma, me devolvia o poder. Me devolvia a escolha. Durante anos, eu me senti impotente. Impotente no casamento que acabou em traição. Impotente na relação com o filho que se afastou. Eu sempre aceitei, sempre relevei, sempre engoli mágoas para manter a paz, para não ser a mãe chata, a ex-mulher problemática, a velha ranzinza. Mas agora eu tinha uma escolha. Eu podia fingir que aqueles 2 anos foram bonitos e dar ao Ricardo exatamente o que ele queria. Ou podia dizer a verdade e finalmente colocar um limite. A tarde virou noite. Fiquei sentada no escuro da sala sem acender luz, pensando, repassando, sentindo. Por volta das 9 horas, escutei batidas na porta. Fortes, insistentes. A voz do Ricardo do outro lado. "Mãe, abre. Sei que você está aí. Preciso falar com você. É importante." Fiquei quieta. Ele continuou batendo. "Mãe, por favor, 5 minutos. Só 5 minutos." Não me mexi. Depois de uns 10 minutos, as batidas pararam. Escutei os passos dele se afastando no corredor. Depois, o barulho do elevador. Levantei e tranquei a porta por dentro. Apaguei meu celular e fui deitar. Deitada no escuro, uma única pergunta não saía da minha cabeça. Quanto vale a minha dignidade? Acordei na terça-feira com uma clareza estranha. Tinha dormido mal, acordado várias vezes durante a madrugada, mas mesmo assim me sentia diferente, mais leve, como se tivesse tomado uma decisão sem nem perceber. Liguei meu celular.
15 mensagens do Ricardo, 3 ligações perdidas. A última mensagem tinha chegado às 6h40 da manhã. Mãe, me liga quando acordar. Preciso muito falar com você. Não respondi. Tomei meu café devagar, olhando pela janela. Era um dia nublado, parecia que ia chover. Gostei. Tempo de chuva sempre me acalmava. Às 9h, liguei para o escritório do Dr. Menezes. A secretária atendeu. Pedi para falar com ele. Ela disse que ele estava em reunião, mas que retornaria. Deixei meu número e esperei. Meia hora depois, ele ligou de volta. Dona Norma, bom dia. Já tem uma resposta para mim? Tenho sim, doutor. Mas gostaria de marcar uma conversa pessoalmente. Pode ser hoje? Claro. Que tal às 3h da tarde? Perfeito. Até mais tarde, então. Desliguei e fiquei olhando para o telefone. Minha mão não tremeu. Minha voz não falhou. Eu sabia o que ia fazer. Passei a manhã organizando papéis. Peguei todos os cartões, todas as fotos, todos os presentes que o Ricardo tinha me dado nos últimos 2 anos. Coloquei tudo em uma pasta. Eram provas do teatro que ele tinha montado, mas também eram provas da mentira. Cada item ali tinha uma história por trás, e agora eu via todas elas com outros olhos. Meio-dia tentei almoçar, mas não consegui comer muito. O estômago estava embrulhado. Não era medo, era ansiedade, do tipo boa. Era a sensação de estar prestes a fazer algo importante, algo definitivo. Às 2h15, saí de casa. Cheguei no escritório do Dr. Menezes às 2h50. A mesma secretária me recebeu com um sorriso. Ofereceu café de novo. Dessa vez aceitei. Precisava de algo nas mãos. Às 3 em ponto, ele me chamou para entrar. Sentei na mesma poltrona de antes. Ele estava com a pasta do testamento em cima da mesa. Dona Norma, obrigado por vir. Então, chegou a uma decisão? Cheguei sim. Mas antes de falar sobre isso, preciso te contar o que aconteceu no sábado. Te contar tudo. Ele se acomodou na cadeira e fez um gesto para eu continuar. Contei sobre o churrasco, sobre o comentário da Jéssica, sobre o Ricardo rindo, sobre a humilhação na frente de pessoas estranhas. Falei devagar, sem chorar, sem dramatizar, só relatando os fatos. Quando terminei, o Dr. Menezes estava com o senho franzido. Ele balançou a cabeça. Sinto muito que tenha passado por isso, Dona Norma. Deve ter sido muito doloroso. Foi. Mas sabe o que doeu mais? Foi perceber que meu filho é capaz disso, que ele chegou nesse ponto. E depois disso, ele foi na sua casa pedir desculpas, correto? Foi. No domingo de manhã, bem cedo. Mas não era arrependimento de verdade, doutor. Era desespero. Ele sabia que tinha estragado tudo. Sabia que tinha perdido a chance. Fiquei em silêncio por um momento. O Dr. Menezes esperou. Passei esses últimos dias relembrando os 2 anos que se passaram desde que o Eurico morreu. Relembrando cada visita, cada presente, cada momento que eu achei que era carinho. E percebi que era tudo calculado. Tudo feito para cumprir a cláusula. Nada era real. Tirei a pasta que tinha trazido e coloquei em cima da mesa. Trouxe essas coisas. São todas as provas de que o Ricardo tentou parecer um bom filho. Cartões, fotos, ingressos. Mas quando a gente olha com atenção, dá para ver que era tudo artificial. Tudo para documentar, para ter evidência. O Dr. Menezes abriu a pasta e começou a folhear. Olhou as fotos, leu os cartões, depois fechou e me olhou. Dona Norma, qual é a sua decisão então? Respirei fundo. Minha decisão é dizer a verdade. O Ricardo não foi um bom filho nesses 2 anos. Ele foi um ator. Simulou afeto em troca de dinheiro. E no momento em que achou que já tinha garantido a herança, mostrou quem realmente é. Me humilhou, me desrespeitou, riu da minha dor. Então a senhora está dizendo que ele não cumpriu a condição do testamento? Exatamente, ele não cumpriu. O Dr. Menezes assentiu devagar. Entendo. Nesse caso, conforme o testamento, a propriedade será doada para a instituição que o Eurico especificou. A senhora está ciente disso? Estou. E concordo plenamente. Ele pegou alguns documentos da pasta. Vou precisar que a senhora assine alguns papéis formalizando sua declaração. Depois disso, darei início ao processo de doação. Leva alguns dias para finalizar tudo, mas a decisão fica registrada hoje. Pode preparar. Enquanto ele organizava os documentos, olhei pela janela do escritório. Lá embaixo, as pessoas atravessavam a rua correndo porque tinha começado a chover. Vida seguindo. Mundo girando. O Dr. Menezes colocou 3 documentos na minha frente. Este aqui é a declaração formal.
Este é o termo de ciência sobre a doação. E este é uma autorização para eu prosseguir com o processo. Preciso que a senhora leia com atenção e assine nos lugares marcados. Peguei o primeiro documento e li. Estava tudo ali escrito de forma clara. Eu, Norma Siqueira, declarava que meu filho Ricardo não tinha mantido um relacionamento respeitoso e presente durante os 2 anos especificados no testamento, que ele não havia cumprido a condição estabelecida e que, portanto, concordava com a doação da propriedade para o abrigo São Vicente de Paulo. Assinei. Minha mão estava firme. Assinei os 3 documentos sem hesitar. Quando terminei, o Dr. Menezes recolheu tudo e guardou na pasta. Está feito, dona Norma. Vou protocolar tudo ainda hoje. Em alguns dias, a propriedade estará oficialmente transferida para o abrigo. Obrigada, doutor. Ele me olhou com uma expressão gentil. Posso fazer uma pergunta pessoal? Pode. A senhora não pensou em ficar com a propriedade? Ela é sua por direito. O Eurico deixou para a senhora. A cláusula era sobre o comportamento do Ricardo, mas a herança sempre foi destinada à senhora, não a ele. Pensei sim. Mas se eu ficasse com ela, estaria validando aqueles 2 anos de mentira. Estaria dizendo que tudo bem ele ter fingido, tudo bem ele ter me enganado, porque no final das contas eu ganhei uma casa. E não é isso que eu quero. Não preciso de uma casa na praia. Preciso da minha dignidade de volta. Ele sorriu. Compreendo perfeitamente. E acho que o Eurico ficaria orgulhoso da sua decisão. Você acha? Tenho certeza. Ele queria proteger a senhora. Queria dar ao Ricardo uma chance de ser melhor. Mas, acima de tudo, queria que a senhora tivesse o poder de escolha. E é exatamente o que está fazendo. Saí do escritório me sentindo estranha. Não era exatamente felicidade. Não era alívio. Era mais uma sensação de completude. De ter fechado um ciclo. De ter feito o que precisava ser feito. A chuva tinha passado. O chão estava molhado e o ar tinha aquele cheiro gostoso de depois da chuva. Decidi caminhar um pouco antes de pegar o ônibus para casa. Meu celular tocou. Era Ricardo. Dessa vez, atendi. Oi, mãe, finalmente. Onde você está? Estou tentando falar com você há dias. Estou na rua, voltando para casa. Mãe, eu preciso conversar com você. É muito importante. Posso ir aí hoje à noite? Pode. Que horas você quer vir? Umas 8 horas. Tá bom? Tá bom. Até mais tarde, então. Desliguei antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa. Continuei caminhando. Ele ia vir. Ia tentar me convencer. Ia fazer mais um show de arrependimento. Mas não ia adiantar. A decisão já estava tomada. Os papéis já estavam assinados. Cheguei em casa por volta das 5 horas. Tomei um banho demorado. Me arrumei. Não para impressionar, mas para me sentir bem comigo mesma. Coloquei uma roupa confortável mais bonita. Penteei o cabelo. Passei um batom. Olhei no espelho e vi uma mulher diferente. Não era mais aquela Norma que chorou no carro depois do churrasco. Não era mais aquela Norma que aceitava migalhas de afeto. Era uma Norma que tinha feito uma escolha difícil, mas necessária. Preparei um café. Coloquei à mesa. 2 xícaras. Peguei uns biscoitos que tinha em casa. Se o Ricardo ia vir conversar, que fosse em um ambiente civilizado. Eu ia ouvir o que ele tinha para dizer. Ia deixar ele falar e então ia falar a minha parte. Às 7h50, o interfone tocou. Era ele. Liberei a porta. Ouvi os passos no corredor. A batida na porta. Abri. Ricardo estava sozinho dessa vez. Sem a Jéssica. Parecia cansado. Olheiras fundas, roupa amarrotada. Oi, mãe. Obrigado por me receber. Entra. Fiz café. Ele entrou e se sentou no sofá. Eu servi o café e sentei na poltrona em frente a ele. Fiquei esperando. Ele ia começar a conversa. Eu ia apenas ouvir. Mãe, eu vim aqui para falar sério com você. Sobre tudo o que aconteceu. Sobre o churrasco. Sobre outras coisas. Ele tomou um gole de café. Percebi que a mão dele tremia um pouco. Eu sei que você falou com o Dr. Menezes. Ele me ligou hoje. Disse que você tinha ido lá. E disse mais alguma coisa? Não. Só disse que você tinha ido. Mas eu sei do que se trata, mãe. Sei sobre o testamento do meu pai. Sobre a casa. Sobre a cláusula. Eu sei que você sabe. Ele piscou. Como assim? Eu sei que você descobriu sobre o testamento na semana passada. Sei que foi por isso que você veio aqui naquele domingo desesperado. Não foi arrependimento. Foi medo de perder a herança. O rosto dele ficou vermelho. Mãe, não é assim. É sim, Ricardo.
É exatamente assim. Ele começou a falar mais rápido, as palavras saindo atropeladas. Tá bom. Eu admito que fiquei nervoso quando descobri. Mas isso não muda o fato de que eu quero consertar as coisas. Eu amo você, mãe. Você é importante para mim. A gente pode recomeçar. Pode fazer diferente daqui para frente. Olhei para ele em silêncio. Aquele era meu filho. Eu tinha carregado ele dentro de mim. Tinha cuidado dele quando era bebê. Tinha ensinado ele a andar, a falar. Tinha ficado acordada a noite inteira quando ele estava doente. E agora, ele estava sentado na minha frente, tentando me manipular mais uma vez. Ricardo, falei devagar. Você teve 2 anos para ser um bom filho. 2 anos para me tratar com respeito e carinho. E sabe o que você fez? Você montou um teatro. Você fingiu. Ele ia falar, mas eu levantei a mão. Deixa eu terminar. Eu lembrei de tudo. Das visitas calculadas, dos presentes estratégicos, das fotos para documentar, até da vez que você disse para a Jéssica que era difícil aguentar minhas histórias. Eu ouvi, Ricardo. Eu estava lá. A cor sumiu do rosto dele. Mãe, E no sábado, quando você tinha a chance de me defender, de ser um filho de verdade, você riu. Riu da minha humilhação. Validou a crueldade da sua esposa. Lágrimas começaram a descer pelo rosto dele. Me desculpa, mãe. Me desculpa. Eu errei. Errei muito. Mas me dá uma chance. Uma última chance. Olhei para aquelas lágrimas e não senti nada. Nem pena, nem raiva. Só uma tristeza profunda pelo que a gente podia ter sido e não foi. Sua última chance já passou, Ricardo. E você desperdiçou. Ele ficou olhando para mim esperando que eu voltasse atrás. Esperando que eu cedesse como sempre cedi a vida inteira. Mas dessa vez, não ia acontecer. Mãe, pelo amor de Deus, você não pode fazer isso. Eu sou seu filho, seu único filho. E eu sou sua mãe, sua única mãe. Mas isso não te impediu de rir quando me humilharam, não é? Ele se levantou do sofá e começou a andar pela sala. Passava a mão no cabelo, respirava fundo, tentava se controlar. Tá bom, você está certa. Eu fui um péssimo filho, mas a gente pode consertar. Eu vou mudar. Juro que vou mudar. Ricardo, você teve 2 anos. Se fosse para mudar, já teria mudado. Mas eu não sabia do testamento. Se eu soubesse desde o começo, interrompi ele. Se você soubesse desde o começo, o teatro teria sido ainda mais elaborado. O problema não é você não saber, Ricardo. O problema é você só se importar quando tem algo em jogo para você. Ele parou de andar e me encarou. E você vai fazer o quê? Vai dar a casa para quem? Para mim não vai ser. Isso eu já entendi. Tomei um gole do meu café que já estava frio. Já está decidido. A propriedade vai ser doada para o abrigo São Vicente de Paulo. A boca dele se abriu. Você está brincando. Não estou. Assinei os papéis hoje à tarde. O Dr. Menezes vai finalizar o processo nos próximos dias. Você não pode fazer isso. Aquela casa vale mais de R$1 milhão. Eu sei quanto vale. E você vai simplesmente jogar isso fora? Por orgulho? Por birra? Não é orgulho nem birra, Ricardo. É dignidade. Algo que você deveria conhecer. Ele pegou o celular e começou a discar. O que você está fazendo? Perguntei. Ligando para a Jéssica. Ela precisa saber disso. Pode ligar. Ele colocou o celular no ouvido. Jéssica, vem aqui para o apartamento da minha mãe. Agora. É urgente. Desligou e ficou me olhando. A gente não vai aceitar isso. A gente vai entrar na justiça. Vai provar que você está agindo por vingança. Pode tentar. O testamento é claro. A decisão é minha. E já está tomada. Ele socou a parede. Socou com tanta força que eu até me assustei. Você está fazendo isso para me punir, para me castigar? Não, Ricardo. Estou fazendo isso para me libertar. Ficamos em silêncio até a Jéssica chegar. Levou uns 20 minutos. Quando ela entrou, olhou para mim com aquela expressão de sempre, meio superior, meio desdenhosa, até entender o que estava acontecendo. Ricardo contou para ela sobre minha decisão, sobre a doação, sobre os papéis assinados. Vi a expressão dela mudar. Primeiro confusão, depois raiva, raiva pura. A senhora está de brincadeira, né? Ela disse, se aproximando de mim. A senhora não pode fazer isso. Aquela casa é nossa, não é de vocês. Nunca foi. Era uma possibilidade que dependia de uma condição que não foi cumprida. Que condição? Ser uma boa filha? Ela praticamente gritou. Ele foi sim.
A gente te visitava, te dava presente, te levava para passear. Tudo para cumprir uma cláusula. Tudo documentado. Tudo falso. O rosto dela ficou vermelho. Falso? A gente perdeu tempo com a senhora. Tempo que a gente podia estar fazendo outras coisas. E agora a senhora vem dizer que não vale nada? Pois é, Jéssica. Descobriu na prática o que é ser usada. Não é uma sensação boa, não é? Ela deu um passo na minha direção, mas Ricardo segurou o braço dela. Calma, amor. Gritar não vai resolver. Ele se virou para mim com uma expressão que eu nunca tinha visto. Era desprezo puro. A senhora sabe o que é isso, mãe? Isso é egoísmo. A senhora está sendo uma pessoa egoísta e cruel. Está jogando fora uma fortuna só para nos castigar. Não estou jogando fora. Estou doando para quem precisa. Para idosos abandonados. Idosos como eu fui abandonada. A senhora não foi abandonada, a Jéssica gritou. A gente estava aqui, a gente te visitava, vocês estavam fazendo teatro. Tem diferença. Ricardo começou a andar pela sala de novo. Ele estava perdendo o controle. A mão dele tremia. Isso não vai ficar assim. A gente vai procurar um advogado. Vai contestar. Vai provar que essa decisão foi tomada sob coação emocional. Pode tentar, repeti. Mas os papéis estão assinados. A declaração está feita. E é a minha palavra, minha declaração de que vocês não cumpriram a condição. E por que o testamento acreditaria na senhora e não em nós? Jéssica perguntou. Levantei e fui até o quarto. Peguei outra pasta, aquela que tinha preparado, voltei e joguei em cima da mesa de centro, porque eu tenho provas. Todas as mensagens que mandei e que foram ignoradas, todos os convites que fiz e que foram recusados, os registros das poucas vezes que vocês vieram aqui. Sempre em datas estratégicas, sempre com fotos, sempre documentando. Ricardo pegou a pasta e começou a folhear. A cor sumiu do rosto dele. Jéssica olhou por cima do ombro dele e ficou pálida também. Também tenho anotações da conversa que ouvi sem querer há 4 meses. Quando você, Jéssica, disse que o Ricardo precisava me ligar porque era parte do acordo. E quando você, Ricardo, disse que estava difícil aguentar minhas histórias. O silêncio que se fez foi pesado. Eles se entreolharam. Não tinha mais o que dizer. Não tinha como negar. Estava tudo ali. Jéssica foi a primeira a explodir. A senhora é uma velha amarga. Uma velha rancorosa que não consegue superar o passado. Seu ex-marido te traiu porque você era insuficiente. E agora está tirando isso da gente porque tem inveja de ver a gente feliz. As palavras eram para me machucar, eram para me fazer sentir pequena, mas não funcionou. Eu só olhei para ela e falei com calma. Você terminou? Ela ficou sem reação. Ricardo tentou falar. Mãe, a Jéssica não quis dizer. Quis sim, interrompi. Ela quis dizer exatamente isso. E sabe de uma coisa? Não me atinge mais, porque eu finalmente entendi uma coisa importante. O problema não está em mim, está em vocês. Me levantei e caminhei até a porta. Abri. Agora eu quero que vocês saiam da minha casa. E não voltem mais. Ricardo ficou parado, segurando a pasta. Mãe, não faz isso. A gente é família. Família respeita. Família cuida. Família não ri da dor do outro. Vocês não são minha família. São 2 pessoas que eu não reconheço mais. Você vai se arrepender disso, Jéssica disse, pegando a bolsa. Vai ficar velha sozinha, sem ninguém. E quando precisar de ajuda, não vai ter para quem ligar. Prefiro ficar sozinha do que mal acompanhada. Eles saíram. Ricardo ainda olhou para trás uma vez, mas eu não mudei de expressão. Fechei a porta assim que eles passaram. Tranquei. E fiquei ali parada, encostada na porta, respirando fundo. Não chorei. Achei que fosse chorar, mas não chorei. Senti uma paz estranha. Como se tivesse soltado um peso que carregava há anos. As semanas que se seguiram foram estranhas. Recebi algumas mensagens do Ricardo, sempre tentando uma última conversa, sempre com promessas vazias. Não respondi nenhuma. Bloqueei o número da Jéssica no primeiro dia. O Dr. Menezes me ligou 1 semana depois para confirmar que o processo estava finalizado. A casa tinha sido oficialmente transferida para o abrigo. Ele disse que a diretora tinha ligado para agradecer. Disse que aquela doação ia mudar a vida de muita gente. Fiquei feliz. Aquela casa, que tinha sido comprada com dinheiro do meu ex-marido, ia servir para abrigar pessoas que realmente precisavam. Tinha um propósito, tinha significado.
Um mês depois do dia em que expulsei Ricardo e Jéssica da minha casa, eu estava sentada na varanda do meu apartamento. Era uma manhã de sábado. O sol estava gostoso. Eu tinha acabado de fazer um café fresco e estava com uma xícara na mão. A campainha tocou. Era a Dona Célia, minha vizinha do apartamento ao lado. A gente tinha se aproximado nas últimas semanas. Ela era viúva também, uns 5 anos mais velha que eu. A gente tinha começado a tomar café juntas aos sábados. Bom dia, Norma. Trouxe uns pães que fiz ontem. Entra, Célia. O café está fresquinho. Ela entrou e a gente se acomodou na varanda. Ficamos conversando sobre amenidades, sobre o prédio, sobre os vizinhos, sobre as plantas que eu tinha começado a cuidar. Depois ela comentou sobre uma viagem que estava planejando. Vou passar uns dias na serra com minha irmã. Faz tempo que não nos vemos. Você não quer ir junto? Ela mora em uma casa grande, tem espaço sobrando. Pensei por um momento. Por que não? Não tenho nada me prendendo aqui. Eu adoraria ir. Ótimo. Vou te mandar os detalhes. A gente sai semana que vem. Fiquei imaginando a viagem. Fazia quanto tempo que eu não viajava? Quanto tempo que eu não fazia algo só por mim, só porque tinha vontade? Sempre tinha uma desculpa. Sempre tinha alguém que precisava de mim. Sempre tinha algum motivo para não viver. Meu celular tocou em cima da mesa. Olhei. Era Ricardo. A foto dele apareceu na tela. Aquela foto que eu tinha tirado anos atrás, quando ele ainda sorria de verdade. Olhei para o telefone tocando. Dona Célia também olhou. É importante? Ela perguntou. Não, não é. Peguei o celular e apertei o botão lateral. A tela apagou. A ligação caiu. Coloquei o aparelho de volta na mesa, com a tela para baixo. Dona Célia sorriu para mim. Um sorriso de quem entende. A gente continuou conversando. Sobre a viagem. Sobre os planos dela de fazer um curso de pintura. Sobre receitas novas que ela queria experimentar. O celular vibrou. Era mensagem. Não olhei. Continuei na conversa com a Dona Célia. Ela estava me contando sobre uma prima que tinha se aposentado e tinha voltado a estudar. 68 anos e tinha voltado para a faculdade. Você já pensou em fazer algo assim? Ela me perguntou. Algum curso? Alguma coisa nova? Já sim. Sempre tive vontade de aprender a tocar violão. Minha mãe tocava. Eu adorava ver ela tocar. Então faz. A gente tem tempo agora. Não precisa mais ficar esperando permissão de ninguém. Ela tinha razão. Eu tinha tempo, tinha dinheiro guardado, tinha saúde, tinha vontade. O que me impedia? Nada. Absolutamente nada. O celular tocou de novo. Mesma foto, mesmo nome. Olhei para ele, respirei fundo e desliguei o aparelho completamente. A tela ficou preta. Dona Célia levantou a xícara de café, fazendo um brinde. Há recomeços. Levantei minha xícara também e bati de leve na dela. Há recomeços. A gente ficou na varanda até quase meio-dia, conversando, rindo, fazendo planos. Quando ela foi embora, fiquei sozinha de novo, mas era uma solidão diferente. Não era aquela solidão pesada de quem se sente abandonado. Era uma solidão leve de quem escolheu ficar consigo mesmo. Entrei, lavei as xícaras, arrumei a cozinha, coloquei uma música, abri as janelas. O apartamento estava cheio de luz. Peguei um caderno velho que tinha em uma gaveta e comecei a fazer uma lista. Coisas que eu queria fazer, lugares que eu queria conhecer, cursos que eu queria fazer. A lista foi crescendo. Violão, pintura, viagem para o litoral, curso de culinária, reformar a varanda, comprar plantas novas. Parei e olhei para o que tinha escrito. Era uma lista de vida, de uma vida que eu podia ter, de uma vida que eu merecia ter. E pela primeira vez em muito tempo, eu senti esperança. Não era felicidade ainda. Talvez felicidade fosse esperar demais. Mas era algo melhor. Era paz. Era a sensação de estar no controle da minha própria vida. De não depender da aprovação ou do afeto de quem não me valorizava. O sol começou a se pôr. A varanda ficou dourada. Sentei lá fora de novo. Dessa vez sozinha, com uma nova xícara de café. Olhei para a cidade lá embaixo. Vida acontecendo, pessoas vivendo, cada uma com sua história, cada uma com suas dores e suas vitórias. E eu era uma delas. Norma Siqueira, 63 anos, divorciada, mãe de um filho que me decepcionou, mas também livre, digna, em paz. Pensei no Ricardo. Será que ele entenderia um dia? Será que ele olharia para trás e veria o que perdeu? Não sei. E a verdade é que não importava mais.
Ele tinha feito as escolhas dele. Eu tinha feito as minhas. A diferença é que as minhas escolhas agora eram para me proteger, para me valorizar, para me fazer bem. E isso não era egoísmo. Era sobrevivência. O vento bateu no meu rosto. Fechei os olhos e respirei fundo. Ali, naquele momento, sentada na minha varanda, tomando meu café, fazendo meus planos, eu finalmente me senti em casa. Não no apartamento, mas em mim mesma. E isso ninguém podia tirar de mim. Muito obrigado de coração por você me ouvir até aqui. Quero te convidar a fazer parte da nossa família e acompanhar as próximas histórias. Inscreva-se no canal, curta o vídeo e me diga de qual cidade você está me ouvindo. Transparência sobre o conteúdo. Os vídeos apresentam narrativas 100% fictícias, criadas somente para fins de entretenimento, reflexão moral e educacional, com o objetivo de transmitir lições de vida, valores humanos e familiares. Trata-se de uma produção original da equipe humanizada. Todos os nomes, personagens, lugares, eventos e conflitos são fictícios, e qualquer semelhança com pessoas ou fatos reais é mera coincidência. O material visual consiste em dramatizações ilustrativas. Este conteúdo não constitui aconselhamento jurídico, financeiro, psicológico ou profissional. As ações mostradas fazem parte apenas da narrativa. Recursos de inteligência artificial são utilizados somente como apoio na criação de elementos visuais e sonoros. Todo o processo criativo é feito manualmente.